A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo anterior, fizemos uma introdução mostrando a base bíblica dos portais dimensionais. Aprendemos que há dimensões paralelas ao mundo físico, que estão no campo espiritual. Falamos sobre as leis que regem o mundo espiritual. E estas leis que regem o mundo espiritual são conhecidas pelos seres espirituais, que são os anjos e os demônios. Vimos também que Satanás fez aliança com o homem e se adiantou em ensinar alguns segredos. E dentre esses segredos, ensinou a acessar a outras dimensões, a mundos paralelos, dimensões paralelas ao nosso mundo. E, meus irmãos, nesta parceria que Satanás fez com o homem, ensinando alguns segredos, um dos segredos que foram ensinados foi o acesso a outras dimensões. E como se dá o acesso a outras dimensões? O acesso a outras dimensões se dá através de oferendas e sacrifícios. Adão, ao ter o seu livre acesso a Deus bloqueado pelo pecado, Deus então ensinou a ele sobre o poder do sangue. Deus pediu sangue, Deus sacrificou um animal. Então, Deus começa a ensinar sobre sacrifício. Por quê? A Bíblia diz que a vida da carne está no sangue, ou seja, o poder vital, a energia vital da carne está no sangue. E esta energia vital, esta força, esse poder que está no sangue, tem o poder de furar a barreira dimensional, criando um elo temporário. Sendo o ser humano composto de espírito, alma e corpo, o sangue humano tem muito mais poder, muito mais energia do que o sangue animal. Sendo assim, o sangue humano pode acessar dimensões superiores e seres superiores. Daí podemos ver o grande poder do sacrifício de Jesus, porque foi um sangue inocente de um homem santo e um homem puro. E através do sangue de Jesus, toda a barreira foi quebrada e nós temos hoje livre acesso à dimensão do trono de Deus, por causa do poder do sangue. E nós terminamos o vídeo anterior com um mistério registrado por Moisés, que tem uma forte ligação com os portais dimensionais. E este assunto que Moisés fez questão de registrar no livro de Gênesis, no capítulo 6, é a questão dos Nefilins, os gigantes que surgiram na antiguidade. O livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 22, diz que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Portanto, ele não ignorou tais fatos, a ponto de deixar registrado no capítulo 6 de Gênesis. Gênesis 6:2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis capítulo 6, versículo 2. E o que chama a atenção é essa expressão filhos de Deus e filhas dos homens. A expressão filhos de Deus, no original aparece a expressão em hebraico Ben Elohim, que se refere a seres espirituais. Já a expressão filhas dos homens, aparece a expressão hebraica Benot Adam, que significa descendentes de Adão ou seres humanos. E o versículo 4 ainda complementa dizendo que havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, mais uma vez essa expressão aparece, filhos de Deus, Ben Elohim, entraram as filhas dos homens, Benot Adam, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, em algumas traduções, os varões de renome. O livro de Jó usa esta mesma expressão ao se referir aos anjos. Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó, capítulo 2, versículo 2 e Jó, capítulo 38, versículo 7. Vai aparecer a mesma expressão, filhos de Deus, se referindo aos anjos. Salmos 82, versículo 6, diz que os filhos do Altíssimo, ou seja, aparece a mesma expressão, Ben Elohim, são ameaçados de morrer como homens, caso eles persistissem na prática do mal. Mas que mal foi esse que cometeram?
E alguns versículos aparecem na Bíblia nos dando alguns detalhes. Judas, em seu livro, no versículo 6 e no versículo 7, ele fala de anjos que não guardaram o seu principado, deixando sua habitação, indo após outra carne. E depois diz que os habitantes de Sodoma e Gomorra também pecaram como aqueles anjos. Então, qual foi o pecado dos anjos? Ir após outra carne. Como seria possível essa união entre anjos caídos? Porque a expressão que aparece no original é Néfilins. Népil significa caído, ins, a expressão plural de, então, Néfilins, anjos caídos. Então, como seria possível essa união entre anjos caídos e seres humanos? Sendo que anjos não possuem sêmen, não possuem órgão reprodutor. Segundo o relato de ex-satanistas, pessoas que chegaram ao alto escalão do satanismo, da alta magia, e também existem muitos livros secretos que pertencem a seitas secretas do alto escalão da magia, e uma referência aqui no Brasil é Daniel Mastral, que teve a sua experiência, saiu desse meio, então ele tem vários vídeos no YouTube, tem vários livros escritos onde ele ensina muito sobre isso. É uma referência hoje no Brasil do que se diz respeito à batalha espiritual. Então, segundo o relato de pessoas que conviveram nesse meio, e também segundo livros secretos, aconteciam os rituais da fertilidade, em locais específicos, datas específicas, dias e horários específicos, alinhamentos específicos de astros, de planetas, e nesses locais específicos, nessas datas específicas, havia a materialização de demônios. Mas é possível isso? Um demônio se materializar? A Bíblia diz, a Bíblia é cheia de referências que comprovam a materialização de anjos. Anjos se materializando pela ordem de Deus e com propósitos específicos da parte de Deus. Já os demônios não podem materializar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Não. Já os demônios, existem todo um sistema ritualístico para que eles possam se materializar. E como era feito isso? Como já mencionamos, locais específicos, datas específicas, monumentos. Então, toda uma ritualística era feita e nessa ritualística ali o demônio se materializava em forma feminina, como se fosse uma mulher. E essa materialização em forma feminina era chamada súcubo. Então, este demônio em forma de mulher tinha uma relação sexual com um sacerdote e colhia ali o seu sêmen. E este mesmo demônio que se materializou em forma feminina se materializava depois em forma masculina, como se fosse um homem, e aí já era chamado íncube. E tinha relações com uma sacerdotisa, então havia essa transferência de sêmen. E para haver materialização desses seres espirituais, havia uma concentração de energia muito grande. E essa concentração de energia causava mutação genética no sêmen. Então, nessa transferência de sêmen, havia mutação genética, onde então nasceram os gigantes, os varões de renome da antiguidade, conforme diz aqui o texto. Meus irmãos, todas as mitologias antigas, como a mitologia grega, a mitologia romana, contam histórias semelhantes a esta, de semideuses, uma mistura de deuses com humanos. Um dos mais famosos, Hércules, que fala que Hércules era o filho de Zeus com uma humana, Alcmena. Então nasce Hércules, um semideus. E toda a mitologia gira em torno dessa história, confirma estes fatos. O livro apócrifo de Enoque, que foi citado por Judas, Judas capítulo 1, versículo 14, diz: "E destes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos." Este versículo é uma porção do livro apócrifo de Enoque. E o livro apócrifo de Enoque, embora receba essa categoria, essa classificação de apócrifo, há um valor histórico nesse livro. Há um valor histórico confirmado, muitos fatos históricos que estão ali são reais. E o livro de Enoque, ele foi escrito especificamente para explicar aquele pequeno relato que Moisés deixou ali em Gênesis 6. Como que foi essa história de filhos de Deus com as filhas dos homens. Então o livro apócrifo de Enoque
fala que 300 anjos caídos fizeram um pacto com os seres humanos. Ensinaram todo tipo de magias, rituais, encantamentos, feitiçaria, astrologia, o uso de ervas medicinais. Ensinaram aos homens a arte da fundição, ensinaram a fabricação e o uso de armas. Ensinaram também às mulheres o uso de adornos, de pinturas e também a arte da sedução. E na medida que o tempo e a história foram avançando, estes segredos também foram aperfeiçoados. Começa então uma ligação, um estreitamento, uma parceria entre as ciências humanas com as ciências ocultas. E os reflexos são visíveis em nossos dias. Mas para que esse vídeo não fique muito extenso, nós vamos agora falar na terceira parte, no próximo vídeo, que vamos concluir esse assunto. Nós vamos falar sobre esse tópico. Vamos falar sobre essa ligação entre ciências humanas e ciências ocultas. Vamos falar sobre o acelerador de partículas, o CERN, e qual o perigo que há nisso. Então, não percam o próximo vídeo. O próximo vídeo será a conclusão. Vamos fechar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso, não ficar cansativo, mas no próximo vídeo vamos concluir esse assunto. Se você chegou agora no canal, não deixe de ver o vídeo anterior a este, a parte 1 sobre portais dimensionais, porque se você não viu o vídeo anterior, talvez teve alguma dificuldade em entender esse. Assista o vídeo anterior e aguarde que em breve vamos estar postando a terceira e última parte sobre este assunto. Chegamos assim ao final desse vídeo. Não deixe agora de dar aí o seu like, o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificação para que todas as vezes que postarmos um vídeo, o YouTube possa estar te avisando. Compartilhe esse vídeo com aqueles que se interessam por esse tipo de assunto. Continue acompanhando o nosso canal. E o próximo vídeo vamos concluir esse assunto. Não percam o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.